Boa noite, boa noite. Bem, amigos, aqui quem vos fala é o Ronaldo do Conexão Vivenciar. Estamos aqui direto da União Espírita de Jacaraípe para comemorar o nosso 38º aniversário com o presidente da federação, Adelso Pereira Nascimento. Fala para nós, Adelso. Boa noite. Todos. Um prazer estar aqui nessa data festiva da União Espírita de Jacaraípe. Um abraço a todos aí. Agora, uma pergunta que não quer calar, Adelso. Fala um pouco para nós, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Ressignificando Momentos, um toque de luz para a sua vida, um pouco desse projeto SOS da Federação. O nosso tema de trabalho para os próximos 3 anos, 25, 26 e 27, é A Humanidade Pede SOS. Não é SOS de socorro, não. É SOS de silêncio, oração e serviço. É o que nós precisamos para nos ressignificar também. Um abraço. Obrigado, Adelso. Boa palestra. Estamos aqui. Estamos juntos sempre, meu irmão. Obrigado pela cooperação. Quer sair? Mas não, gente. Não, gostei.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que é uma das casas do Mestre Jesus. Sintam-se todos acolhidos, em especial aqueles que vêm pela primeira vez. Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque hoje é o dia do aniversário da nossa casa, que completa 38 anos. Então, 38 anos de oportunidade para nós que estamos aqui, participando, aprendendo, né, com o Evangelho do Cristo, e 38 anos onde as portas desta casa estão abertas à comunidade. Então, é muita coisa que nós já fizemos em 38 anos, graças a Deus. E que venha mais 38 e 38, né? Os encarnados vão trocando, mas outros vão chegando para conduzir. E nesse dia especial, a gente vai estar com a presença de Adelson Pereira Nascimento, que é o presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Então, a gente está sendo brindado com essa oportunidade, né, de tê-lo conosco. Peço, por favor, para verificar o celular, se está no modo silencioso, desligado, para que a gente tenha um momento de presença efetiva na reunião, não ficar com o nosso pensamento distante. Hoje nós não vamos ter o passe das águas, tá? Então, que possamos ter uma boa noite de reflexão desse tema importante, servir para curar. E é isso que essa cadeia foi para todos nós. Vamos fazer uma coisa. Então, vamos, desde instante, unir os nossos pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai Criador, mantenedor da vida, que nos oferta oportunidades sem fim de crescermos, progredirmos. Em especial, nos concedeu a presença amorosa do nosso irmão maior, Jesus, que é o nosso mestre, que nos orienta em nosso caminho, médico de nossa alma, que se faz sempre presente ao nosso lado, nos orientando, nos incluindo, e através do seu Evangelho de luz, vem trazendo a compreensão necessária que devemos ter da lei de Deus. Por isso, Senhor Jesus, rogamos a Ti a Tua presença amorosa, a proteção, através dos seus mensageiros de amor, dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Em especial, pedimos que envolva grandemente em muita paz e harmonia o nosso irmão Adeus, que preparou-nos para este dia trazer a reflexão do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Gratos somos por tudo e por todos, e permita darmos início à nossa reunião, dizendo graças a Deus. Então, a palavra agora é do nosso companheiro Adeus. Obrigado, Simone. É um prazer estar aqui com vocês nessa data festiva. Muita honra estar aqui nessa casa que 38 anos, né, está servindo aí a comunidade, a todos nós. E o tema não podia ser melhor, né? Já que 38 anos, né, servindo a comunidade, então como é que o tema servir para curar-se? Só que antes da gente falar desse tema, eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do plano de trabalho da Federação dos próximos anos, 2025 a 2028, e o tema é o movimento espírita pede SOS. A gente estranha, né? SOS no sentido de socorro, porque SOS que a gente conhece é um tema, né? É um tema, vamos falar assim, um símbolo né, internacional de socorro, né? Todas as nações, diz André Luiz, que SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar súplicas de socorro, e na esfera de todas as criaturas existe um outro SOS emanando silêncio, oração e serviço, como sendo as síntese de todas as respostas. E é mais ou menos isso que a gente trouxe para o movimento espírita, dentro dessa passagem de André Luiz. A gente estava fazendo a reflexão do Evangelho, né, para a gente, no dia que a gente estava formando a chapa para ter a nova diretoria da federação, e aí saiu essa leitura. Então foi uma leitura bem, digamos, propícia. E aí nessa condição,
de silêncio, oração e serviço, a gente vai ver que nós precisamos dessas três condições para que a gente possa também progredir, evoluir, né? Diz Joana de Ângeles que para o homem passar de anjo caído para, como diz Jesus, vós sois deuses, né? Que um dia nós poderemos nos tornar deuses, a gente precisa de passar por essa transição. E ela fala que essa transição ela é conhecida porque quando a gente é ofendido, a primeira coisa que a gente faz é também reclamar do nosso ofensor, é retaliar, né? E agredir também aquele que nos agrediu com palavras. Então, se alguém me xinga, eu também xingo. Então, nós estamos no patamar, digamos, da carne assim. Mas quando a gente começa a fazer o silêncio e este nosso agressor, esse nosso ofensor, a gente responde com o silêncio, a gente já está numa esfera um pouco maior. E nessa condição, a gente já não regride, não está regredindo mais, a gente não está agredindo mais. E assim, nós passamos a passar numa situação um pouco melhorzinha. Mas, num segundo momento, quando a gente é ofendido, além do silêncio, a gente pede para esse irmão que nos ofendeu, porque a gente entende que ele está numa situação de doença, a gente já está numa situação melhor ainda. Então, a oração por aquele que nos ofende, né, é um momento também que a gente mostra a nossa progressão. E muitas vezes, quando a gente assiste um crime bárbaro na televisão, a gente fica revoltado, a gente deveria estar com uma oração. E oração por aquele que transgrediu as regras, por aquele também que sofreu, pela família, muitas vezes, que foi, né, agredida. Então, a oração é um novo patamar, porque assim nós mostramos que, além de não ter ódio daquele irmão, a gente também deseja que ele seja feliz. Ele está passando por um momento também, né, de doença, digamos assim. E num terceiro momento de Joana de Ângeles, quando a gente dá a nossa condição de servir aquele irmão, que mesmo que nos tenha ofendido, a gente já está numa situação muito mais superior. Então, o silêncio, no primeiro momento, a oração no segundo momento, e o serviço nos faz melhorar. E nessa condição, quem é curado não é aquele que a gente fez o silêncio, aquele que a gente orou por ele, ou aquele que a gente serviu. Quem é curado somos nós. Porque uma vez que nós não nos sentimos ofendidos, passamos a pedir a Deus por aquele irmão que nos ofendeu e passamos a trabalhar por ele, olha só, nós é que nos curamos. E é dentro dessa proposta que a gente traz, então, a humanidade pede SOS. Silêncio, oração e serviço, que é até o tema do nosso congresso que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de junho, lá no Centro de Convenções de Vitória. Todos vocês estão convidados, tem até uma condição para grupos, onde a Casa Espírita pode formar grupos e nessa condição é mais favorecido. E aí a gente vai ver que essa condição, né, do SOS, ele mostra uma transformação que vai do silêncio, da oração e do serviço, nossa mesmo. E é isso que a gente está propondo. No primeiro momento, nós pedimos que cada um também comece a fazer a reflexão sobre essa condição de como é que está a sua casa espírita, como é que estou eu também perante a minha casa espírita. Nesses 38 anos, eu imagino, né, Simone, que passaram muitas pessoas por aqui. A maioria de nós entramos por essas portas da casa espírita por meio da dor. Né? Diz que a gente conhece o espiritismo pelo amor ou pela dor. A grande maioria conhece pela dor. E uma vez que essa nossa dor, que a música falou muito bem, né? Minha dor me trouxe aqui. Né? É assim mesmo, aconteceu comigo, aconteceu com a Simone, aconteceu com vários de vocês, de entrarem pelas portas da casa espírita, do né, espiritismo, por meio da dor. E uma vez que essa condição que nos trouxe aqui, nós curamos, a gente ou afasta da casa espírita, ou continua vindo, mas assistindo as palestras. E a oração? Quantos de nós fazem prece aí pelos dirigentes das casas espíritas, pelos nossos irmãos que estão em tratamento aqui também? Quantos de nós também se coloca a serviço da casa espírita? De modo que, quando a gente chega aqui num ambiente tão gostoso, tão harmonizado, tão limpinho, né? Teve gente para fazer isso. Os espíritos desencarnados ainda não são capazes de pegar uma vassoura e bater no chão, né? Então, precisa do nosso serviço também para essa condição.
E é isso que a gente então está mostrando nessa condição das casas, para que elas possam se avaliar, mas também nós, enquanto trabalhadores, possamos nos avaliar, nos colocar em silêncio para fazer essa avaliação, em oração, para desejar que tudo melhore, mas em serviço para que isso também se modifique. E essa condição inicial, que a gente chama de silêncio, é a chance que a gente tem de avaliar, né? Chega no final do ano, principalmente nessas datas festivas, vai chegando aí o dia 31 de dezembro, a gente começa a fazer uma retrospectiva. O que eu fiz esse ano? O que foi bom? O que não foi bom? O que eu vou fazer de bom no ano que vem? Você sabe que esse nome, janeiro, vem da mitologia greco-romana, né? Os nomes dos meses que a gente tem, janeiro, fevereiro, março, abril, tudo vem da mitologia greco-romana. Janeiro foi uma homenagem que foi feita ao deus grego, greco-romano, né, na época, que a cultura romana ela tem uma condição de politeísmo, né? São vários deuses, deus da guerra, deus do amor, e tem um deus chamado Jano, ou Janus. Deus Jano é aquele Deus que chama Deus dos portões, é o Deus que vigia os portões, olhando quem vai e olhando quem vem. E nessa condição, janeiro foi dado esse nome a esse mês, porque é um mês que está na divisão, que chega, né, o primeiro mês do ano, onde a gente olha tudo que passou e olha o que está vindo. E nessa condição, olha que é propícia para também a gente fazer uma reflexão. O que eu fiz, né, da minha esfera pessoal? O que eu fiz na minha esfera profissional? O que eu fiz na minha esfera familiar? O que eu fiz também dentro da casa espírita? E essa reflexão é muito importante. A gente até colocou outro dia no grupo dos presidentes da casa espírita, das casas espíritas aqui do Espírito Santo, uma reflexão para ser feita junto com os seus frequentadores, os trabalhadores, que é uma metodologia bem simples. Que bom, que pena e que tal? Que bom, o que funcionou na casa? Que pena, o que ainda não está bom, que poderia melhorar? Que tal? Quais são as sugestões que vocês dão para melhorar? E essa reflexão de que bom, que pena e que tal, a gente deve fazer também nas nossas vidas, nesse final e início de ano. Que bom, o que eu fiz que me orgulho? Que pena, que eu não estou fazendo bem ainda, que eu vou melhorar em 2026? Que tal, né? O que eu preciso melhorar? E aí, gente, essa conexão que a gente tem interior, essa reflexão, também é bom que a gente faça na casa espírita. A casa espírita ela é um organismo vivo, ela está aqui, né, a nosso serviço, mas a gente também pode cooperar e ajudar. E a oração, que é o segundo momento, né, já que nós estamos falando de silêncio, oração e serviço, a oração é onde a gente se conecta aí com a espiritualidade maior, com o nosso Pai, com o nosso bom amigo Anjo da Guarda, e aí a gente, por meio da prece, tem a conexão. Então, quando a gente, muitas vezes, chega nesse ambiente que é tão iluminado, tão gostoso, que nos faz, por meio da música, por meio da palestra, por meio da leitura, a refletirmos, a gente também tem que levar esse momento e essa harmonia para os nossos lares, por meio também das preces, seja ao acordar, para agradecer por mais um dia, mesmo com os desafios que a gente tem, na hora das refeições, na hora de deitarmos, no Evangelho no lar. Então a oração é a reconexão que nós temos que ter para que a gente possa então nos conectar com Deus. E na esfera das casas espíritas, é por meio da oração também que a gente vai pedir pelos nossos dirigentes, que nós vamos pedir pelas demais casas espíritas, pelas outras religiões, porque na verdade a oração, gente, ela independe da religião, né? A gente muitas vezes nos trabalhos que são feitos aqui também, de visita aos presídios, a gente vê que eles gostam, independente de sermos evangélicos, espíritas, católicos, o momento que eles têm também de reflexão, de harmonia, isso traz paz. E isso traz então a nossa condição de resgatar a espiritualidade em todas as nossas esferas. Mas o serviço, que é o tema dessa noite, ele é a forma que nós nos colocamos à disposição para que a gente possa mostrar a nossa expressão máxima do amor ao próximo, como disse Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E assim, esse servir
ele se demonstra de várias formas. A gente pode servir ao outro, ajudando, amparando as necessidades materiais, mas a gente pode servir o outro também nas suas necessidades espirituais. Então, quando a gente abre aqui, por exemplo, na casa, um curso de passe, né, de aplicador de passe, isso é também uma forma de estar ajudando, um serviço. Quando alguém se predispõe a arrumar as cadeiras, ou limpar, cuidar desse belíssimo jardim, também é um serviço. A gente tem serviço para todos, né? Não falta aí oportunidades, como disse aí a nossa irmã Simone. E o serviço, gente, ele transpassa a condição religiosa, porque ele não é, quando a gente, muitas vezes, eu até brinco, né, porque eu sou professor do IFES aqui no Campo Serra, e muitas vezes os alunos falam assim, você é pastor? Eu quase estou, né? Eu sou palestrante espírita, eu falo com eles. Porque quando o aluno tem um problema, passa por problemas, ou quando o professor passa por problemas, um bom dia que você dá para ele já é um tipo de serviço. Quando alguém está com problema, você fala, não, irmão, você está bem hoje, você parece que está, né? Algum colega mais desequilibrado, está gritando, está nervoso, você chama no cantinho, abraça, pega na mão e fala, meu irmão, você está bem hoje, está legal, você precisa de ajuda. Gente, isso é serviço também. E muitas vezes a gente não precisa nem da roupagem de espírita para fazer isso, as pessoas confundem, né, com outras religiões. Mas vamos falar um pouquinho desse servir, né? Nesse serviço, gente, a gente tem a dimensão pessoal, que é a gente aplicar o silêncio, a oração e o serviço na nossa condição pessoal, a gente pensar nesse final de ano, né? O que eu fiz bem, o que eu não fiz bem, e o que eu preciso fazer ainda. Na dimensão da casa espírita, que é ver também aqui, comemorando os 38 anos, né, da União Espírita Jacaraí, a gente pensar também o que eu fiz, o que eu significo nesses 38 anos, o que eu quero também fazer parte nos próximos 38, porque a atividade continua. Mas também a gente pensar no movimento espírita, na sociedade, na unificação das nossas casas espíritas e no que a gente pode fazer pelo outro, independente da religião. E assim nasce esse tema, que é o SOS. E hoje nós vamos falar sobre servir para curar-se. Como é que o serviço pode nos ajudar? Como é que pode ser isso? Nessas 3 etapas que Joana de Ângeles nos diz: do silêncio perante o inimigo, da oração por esse inimigo que muitas vezes nos machuca, e do serviço, nos colocarmos à disposição dele também. A gente vai ver que quando nós nos dedicamos ao bem-estar de outras pessoas, alguma coisa mágica acontece. As nossas próprias feridas começam a cicatrizar, e esse é um dos princípios mais profundos da espiritualidade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo como lei de cooperação. E eu vou contar um caso para vocês, que eu sou mineiro, gosto muito de caos, né? Que aconteceu lá no Chico Xavier, que é a casa que eu, aqui na Serra, frequento, e nós tínhamos lá o atendimento fraterno, né? Começamos o atendimento fraterno. E aí marcamos, numa quarta-feira, que era o dia que todo mundo tinha livre, para começarmos o atendimento fraterno. Maravilha! Fizemos uma programação de estudo do Evangelho, quantas pessoas eram atendidas no atendimento fraterno, a gente ia fazendo o estudo do Evangelho. Já tínhamos também uma sala do Alcoólicos Anônimos, então estava tudo interligado. E aí preparamos tudo, chegaram 3 irmãos do Alcoólicos Anônimos, foram para a sala, e a gente foi esperando os atendidos, e não apareceu ninguém. E aí nós começamos o estudo, uma maravilha, continuamos. Quando então, na semana seguinte, falamos, agora divulgamos melhor, vai aparecer alguém. Mesma coisa. Estavam lá 5 companheiros, eram para ser um fazendo a explanação do Evangelho e 2 em duplas fazendo o atendimento fraterno. E aí, não apareceu ninguém, então vamos aqui, nós conversamos como é que foi a nossa semana. Passou 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 2 meses, e aí o irmão mais, vamos falar assim, ansioso, chegou e falou: gente, esse atendimento fraterno não está funcionando, vamos parar? Não está dando certo. E aí, naquele domingo seguinte, que esse irmão falou de parar, nós tivemos uma irmã, que é a mentora espiritual da nossa casa, e nos parabenizou.
falou na reunião mediúnica que o atendimento fraterno estava sendo um sucesso. Mas como? Atendendo uma alma viva até agora. Ela falou, está sendo um sucesso, porque vocês estão se ajudando. Vocês chegam aqui, falam sobre os seus problemas, como foi a semana, e vocês estão se atendendo. Como que vocês podem atender alguém se vocês não estão atendendo a vocês mesmos? Então, fica a lição. Quando a gente começou, então, a perceber que nós estávamos ajudando uns aos outros, na semana seguinte, aquele irmão que estava desesperado, querendo terminar com atendimento fraterno, ele teve serviço. Chegou gente, começou a chegar gente. E é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente tem essa condição de nos colocar a serviço do próximo, gente, começa a vir gente que você não pode nem dar bom dia, que ele vai te pedir ajuda. E aí você fala, meu Deus, parece que eu tenho algum imã para atrair problemas. Não é, gente. É porque você está disposto a ajudar. E nessa disposição você acaba, então, as pessoas percebendo. Então, gente, tem 3 pilares da cura pelo serviço: a compaixão, a doação e a gratidão. O que é isso? Não basta a gente sentir pelo outro. Eu sinto tanta pena. É preciso agir. Então, muitas vezes, a gente para no sinal de trânsito e vê um irmão nos pedindo, né, alguma coisa. E esse irmão, a gente fala, eu não vou ajudar porque vai comprar droga, vai comprar álcool. Então, mas o que eu posso fazer para que eu possa ajudar, mas não tenha isso? Eu descobri isso quando eu estava com um companheiro lá em São Paulo e eu vi que ele estava com a caixa de biscoito no carro. E aí parava, alguém pedia, ele sacava o biscoito do carro. Esses biscoitos embalados de 3 a 3, gente, né, que não deve custar R$1 a embalagenzinha com 3, tipo esse biscoito que dão em aviões, né? E aí eu falei, nossa, olha que exemplo, né? Ele falou assim, olha, eu não sei se ele vai jogar fora, você vai comer, mas eu estou fazendo a minha parte. E muitas vezes a gente fala, eu não vou dar, não vou ajudar, porque isso vai virar uma droga, vai virar um álcool, né? E mesmo assim, a gente não tem que se, vamos falar assim, uma vez que nós estamos doando, passa a ser do outro, não da gente, né? Então não basta a gente sentir, tem que agir. A compaixão em movimento transforma nessa energia, dissolve bloqueios emocionais. Além disso, gente, a gente tem também a condição de muitas vezes pensar, né, que quando eu ganhar uma loteria eu vou doar, quando eu tiver uma situação de lozinha eu vou ajudar. Agora não tem nem para mim, eu vou dar para os outros. A gente pensa muitas vezes assim. Mas, gente, a doação não é essa condição de doar nas obras. A gente tem na passagem do Evangelho, o óculo da viúva, que Jesus, observando os apóstolos, né, viu que muitas pessoas bem aquinhoadas, né, que tinham poder aquisitivo na cidade, colocavam ali, né, os seus excessos. E aí, quando ele viu uma viúva colocar moedinhas, ele falou aos apóstolos que ela depositou muito mais do que todos aqueles que colocaram durante aquele dia. Os apóstolos falaram, mas como? Ela colocou lá 1 centavo. E ele disse, mas ela colocou da sua necessidade, não do seu excesso. E é mais ou menos isso, né? Essa doação, gente, é um gesto de amor, vem, né, de mim. No Evangelho, inclusive, uma parte que Allan Kardec nos conta, uma senhora muito bem vestida, tirava da sua, né, parava num bairro, tirava da sua carruagem várias coisas para dar. E a sua filha pediu, então, que também fosse dar. E ela disse, olha, minha filha, você pode dar de si. Né? O que você pode doar? Do seu tempo, da sua vontade. E aí, gente, muitas vezes é isso. A gente não precisa ser milionário para servir ao próximo. A gente pode ir no lar dos idosos, fazer o Evangelho, a gente pode participar da casa espírita, a gente pode ir lá no Instituto Braille ler com a pessoa que está cega. Então tem várias formas, além da forma financeira, né, de servir. Isso, gente, é o que a gente chama de gratidão transformadora, que servir nos mostra que quem doa recebe muito mais do que quem está sendo o receptor daquela doação. E como eu gosto de Paulo, eu vou ter que contar mais um para vocês, né? Então, lá no Chico Xavier, a gente tem, durante os sábados, algumas oficinas. E nessas oficinas, naquela época, antes da pandemia, a gente tinha oficina de balé, oficina de violão, oficina de informática.
E elas acontecem ao sábado à tarde. E teve uma época que nós tínhamos 18 oficinas lá. Em uma dessas ocasiões, enquanto a gente estava tendo as oficinas, eu recebi uma ligação de uma amiga minha lá de Belo Horizonte que pedia que a gente atendesse uma prima dela que morava em Vitória, porque ela tinha perdido os pais em curto espaço de tempo e ela estava pensando em suicídio. E essa minha colega, eu tenho um grande apreço por ela, ela foi quem me trouxe para o Espiritismo, né, Angélica. E eu falei, não, Angélica, pode deixar que eu vou ligar assim. E liguei para a prima dela, e conversei com ela, falei como é que a gente podia ajudar, e ela muito, né, ainda sentida com a morte dos pais. O pai dela tinha morrido, e 3 meses depois a mãe dela morreu também, e ela já com 50 e poucos anos, não tinha família, não tinha filhos, não tinha nenhum outro parente aqui, ela é filha única, e aí se viu desesperada nessa situação. E aí eu falei, olha, minha irmã, vamos te ajudar sim. Você não pode vir na casa espírita para a gente conversar, né? Ah, não, é na Serra, quarta-feira à noite, que é o dia do atendimento fraterno, não vou não. Eu falei, olha, minha irmã, a gente pode ir até na sua casa, mas seria bom você vir na casa espírita, que aqui é um ambiente correto, para a gente te ajudar. E ela, olha, não tem jeito de me atender durante o dia? Eu falei, olha, pode sim, você pode vir no sábado, então, durante o dia que nós vamos estar aqui. E aí chegou a nossa irmã lá. E ao chegar, procurando caixão, vela preta, galinha, essas coisas todas que as pessoas que desconhecem o espiritismo, né, muitas vezes procura na casa espírita, ela se assustou, né, no ambiente sem imagem, sem nada. E aí eu falei, tudo bem, minha irmã? Não, tudo bem, eu tinha outra ideia do espiritismo. Eu falei, não, então, muita gente tem essa ideia, né, vamos conversar. E ela falou, mas conversar sim, aqui mesmo? Ela no salão, né, estava tendo aula de informática, estava tendo aula de violão, as outras salas estavam todas ocupadas com oficina. Eu falei, olha, vamos no cantinho, então a gente começar, mas eu pensei que fosse igual a igreja católica, que eu ia fazer uma confissão. Eu falei, não, não tem confissão não, nós vamos conversar, eu e minha esposa vamos te atender. E aí, conversamos sobre a perda dela, ela chorou muito, falou do problema, que ela não tinha motivação para viver mais, que a mãe e o pai, né, já tinham ido. E aí, em determinado momento, ela falou assim, me falaram que na casa espírita vocês fazem trabalho, parece que colocaram um encosto na minha vida, nada está certo. Você desfaz trabalho aqui? Eu falei, minha filha, nós não desfazemos nem fazendo, nós damos trabalho. Você quer trabalhar um pouquinho? Ah, mas o que eu posso fazer aqui? Olha, tem várias oficinas acontecendo. Ela falou assim, eu sei tocar violão. Eu toco muito bem violão, inclusive aquele violão está muito desafinado. Aí eu falei assim, quem estava dando aula era minha filha. 14 anos. Aí eu falei, né, olha, então você podia ajudar, você podia lá afinar o violão e dar aula para os meninos. E ela, então tá bom. E aí foi lá, eu apresentei, ela afinou o violão, começou junto com a minha filha da aula, acabou a aula, a gente tem um lanche, as crianças vão pelo lanche, né, não pelo violão. E aí oferecemos a ela o lanche, ela não quero não, muito obrigado, e foi embora. E aí, na semana seguinte, para nossa surpresa, estava lá de novo, já com 2 violões. Trouxe um violão que era dela, pessoal, que ela ia levar de volta, e o outro que ela falou, eu vou deixar enquanto eu estiver dando aula. A gente só tinha 2 violões, já dobramos para 4, né? E ela deu aula muito bem. Na semana seguinte, voltou novamente. Passado, terceira, quarta semana, já levou uma garrafa de Coca-Cola, só. Tomou da Coca-Cola, porque eu não estava comendo nada, aí tomava água na casa espírita. E aí, ao longo aí, né, de alguns meses, 3 meses para ser mais exato, a gente estava lá na cozinha preparando lá uma calda para colocar num bolo de cenoura dos aniversariantes do mês. E essa irmã vai e me chama na porta da cozinha e aponta para o menino e me fala assim, tá vendo aquele menino ali, Adelson? Eu falei, tô. O nome dele é Mateus. Eu falei, muito interessante. Você sabe que o Mateus, ele não conhece o pai? A mãe dele está presa lá em Viana, que a mãe foi envolvida com tráfico de drogas. Olha só, não sabia de nada, gente. E ela falou assim, o Mateus é criado pela avó.
olha a alegria daquele menino. Olha como ele está feliz aqui, como ele está ansioso pelo bolo que a gente está fazendo aqui. Você sabe que eu me senti infeliz e agora eu vendo esse menino que não tem a mãe, não tem o pai, e eu tive meu pai e minha mãe por 50 anos e me achava infeliz. E aquilo me marca até hoje. E aí eu, conversando com a minha esposa, eu falei, olha só, como é que uma criança de 8 anos consegue curar feridas de uma pessoa? E muitas vezes a gente com diálogo não consegue. E nessa condição, gente, é o servir. É a condição dela ter se colocado a serviço daquela criança que fez com que ela se transformasse. Não é o fato da gente conversar, dar um passo, aplicar um passo ou dar uma água fluidificada. É a condição dela ver que existe dor no mundo, existem outras pessoas que podem estar curando a dor, independente de ser uma criança ou de ser um adulto. E nessa condição, meus amigos, a gente vai ver que quando a gente passa a servir, existe uma expansão da nossa consciência. O nosso foco sai das nossas próprias dores e das nossas próprias limitações. A gente vê que aquela mulher que estava desesperada pela perda da mãe e do pai, ela não conseguia ver a sua distância, e tem outras pessoas também estão desesperadas pela perda do pai e da mãe, e que muitas vezes a gente olha e acha que nós somos os mais sofredores da humanidade. E ela se achava dessa forma. E assim, quando ela passou a ver que pela alegria de uma criança, ela merecia também ser feliz, isso muda, isso expande a nossa consciência, a gente vê ao nosso redor pessoas que são invisíveis. Isso ativa também as nossas energias. A gente, quando serve, fica muito mais leve, né? Muitas vezes, eu vou, às vezes, no Abedal, no Colégio Sampaio, a gente participa com o evangelho no lar dos idosos, e isso faz a gente sentir tão bem, mas tão bem, né? Que a gente pensa assim, poxa, é só vir aqui 10 minutos, rezar ou fazer uma leitura e vou embora para casa. Por que me impedir de fazer isso antes, né? E existe também, gente, uma conexão espiritual. Quando a gente faz isso, a gente começa a nos alinhar aí com o nosso bom amigo Anjo da Guarda, com a espiritualidade maior, e a gente acaba tendo um pouquinho mais de inspiração para os nossos atos. Isso gera uma transformação. E aí, por isso vem esse tema, servir para curar-se. Porque quando nós servimos, nós é que somos servidos. Olha só que coisa interessante, né? Porque o amor, ele cura tudo. Ele é a ferramenta mais poderosa do universo. Toda vez que a gente se predispõe a ajudar uma pessoa, isso é amor em movimento, isso é amor em ação. Isso é a gente nos colocar à disposição, né, daquele irmão. E se a gente olhar a nossa volta, tem tanta gente precisando de tanta coisa, que a gente não precisa fazer tanto esforço assim não. Se a gente para no sinal, já tem uma pessoa pedindo. Se a gente dá bom dia, a pessoa está. Se a gente na internet responde a uma pessoa, ela também vai precisar de alguma coisa. A gente tem tanta oportunidade de servir, né? E assim, a gente tem que começar a pensar essas práticas, essas formas práticas de servir para nos curarmos. O que eu posso fazer no centro espírita para também servir? Tem vaga aqui, Ronaldo? Tem vaga aqui, Simone? Tem vaga, a gente não precisa nem mandar currículo. Olha que maravilha. E você sabe que trabalhar na casa espírita, vocês têm direito até plano de saúde? Sabia não? Tem. Passe, água fluidificada e prece. Olha o plano de saúde perfeito aí. Então, gente, tem muitas oportunidades que a gente tem no passe, na evangelização, na assistência social. Cada momento dedicado ao próximo, gente, é um passo para a nossa própria cura. Essa condição da gente ajudar pode começar na sua casa, na sua vizinhança, mas pode começar no centro espírita. E eu posso ajudar em casa também, orando pelos outros, enviando vibrações de cura, praticar a paciência, a compreensão dos familiares. Muitas vezes nós servimos quem está fora da nossa casa, mas na nossa casa mesmo a gente não lava um prato. Poxa, por que não servir também em casa? Por que não ajudar também em casa? E na comunidade, visitando enfermos, consolando lutados, auxiliando necessitados, a gente também pode fazer a diferença com quem trabalha conosco, ou quem está na rua, ou até mesmo os nossos vizinhos, né? Mas tem gente que fala que o capixaba não é muito amigável, muito, vamos falar assim, não gosta de visita, né? Já ouviram falar disso?
Eu não sei se é verdade ou não, mas pelo menos assim, eu dando bom dia, todo mundo responde bom dia também. Então, por que não fazer essa reciprocidade, né? Então, gente, a gente tem aí vários testemunhos. Eu contei para vocês dois, né, do nosso atendimento fraterno, contei da nossa irmã Margarete, que nos atendeu lá com as crianças. E foi interessante esse atendimento que nós fizemos, que na verdade a gente fala assim, é o Mateus que ajudou a nossa irmã. Porque a gente fez o atendimento fraterno, mas quem efetivamente fez com que ela percebesse foi o menino de pouca idade. E nessa condição, gente, a gente tem vários testemunhos, né? A gente tem lá o Instituto Xavier, que prepara jovens em risco social para que esses jovens possam ser empregados, né, como renda formal. E aí, nessa condição, a gente tem várias pessoas, né, que dão depoimento. Aqui a Maria falou que começou a visitar um asilo, que é o Coelho Sampaio, que fica ali em José de Anchieta, após perder a minha mãe. Ao cuidar dos idosos, minha dor se transformou em propósito. Eu sou uma pessoa renovada. A falta da mãe fez com que ela procurasse, né, ajudar a outros idosos. Muitas vezes, né, gente, a gente tem que transformar a dor, a saudade, de uma forma prática. Né? Quantas vezes a gente sente falta da mãe ou do pai, por falta, né, por questões que eles foram para o mundo maior e a gente continua aqui. Então, que tal substituir essa saudade por serviço? Né? O jovem de 38 anos se divorciou e aí começou a ajudar a gente na questão lá, dando aulas para os jovens lá no Instituto Xavier. Né? Falou que encontrou a paz interior que uma terapia havia dado. Na verdade, a gente vai ver vários depoimentos desses, de pessoas que visitam presídio, de pessoas que visitam hospitais, de pessoas que fazem o trabalho assistencial com crianças, com idosos. Gente, é uma oportunidade que não falta da gente servir. Né? Então, essas histórias, elas revelam uma verdade universal. Quando servimos com amor, nossa própria cura acontece naturalmente, como consequência divina da nossa entrega no bem. E aí eu até falei do Instituto Xavier, né, uma instituição que a ideia, gente, do Instituto Xavier é da gente ter 10 polos em 10 anos. A gente começou com o polo de Laranjeiras, hoje estamos com o polo em Vitória também. A ideia é pegar jovens de 14 a 17 anos, preparar esses jovens como jovens aprendizes, e as empresas têm uma cota de jovens aprendizes, elas têm que contratar jovens. Empresas que têm mais de 20 funcionários têm que contratar pelo menos um jovem. E nessa condição ele assina a carteira da empresa e paga uma parte do Instituto pela preparação do jovem. Essa parte, ela fica na casa espírita que apoia o Instituto. A gente paga aí a energias, né? Energia, paga água, paga telefone, de modo a ter o espaço que é pouco utilizado nas casas espíritas, que é ocioso, de ficar sendo aí utilizado. E aí, graças a Deus, hoje a gente já tem um polo de Serra, um polo de Vitória, estamos com um polo em abrir agora em fevereiro, março, no que vem, em Cachoeira de Itapemirim, em junho deve ser o de Linhares, e a ideia é, por que não trazer um polo para cá também, aproveitando uma estrutura, né? E aí, sabe quem dá aula para os jovens do Instituto? As pessoas da casa espírita. Por exemplo, moral é formado em quê? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, pode ir lá falar sobre alguma coisa. Né? A gente fala de relaxamento em tempos de aceleração, a gente fala sobre espiritualidade das organizações, a gente fala sobre muitas coisas, sobre drogadição. E aí, gente, a experiência que você tem de vida é a experiência que serve para os jovens. Muitas vezes eles nem conversam com os pais. E alguns companheiros que estão aqui também ajudam, até porque o jovem, até ele ter um emprego, a gente tem que pagar a passagem, o lanche, a camisa dele. E aí, gente, é uma forma de manter esse jovem também. E aí a gente tem um apadrinhamento com R$1 por dia, ou R$30 por mês para ajudar esse jovem. E aí, gente, quando a gente se predispõe a ajudar o outro, a mágica acontece até fisicamente. Porque a gente vai ver que isso reduz o estresse. Pessoas que praticam voluntariado regularmente apresentam níveis significativamente menores de cortisol, que é o hormônio do estresse. As pessoas têm uma condição imunológica muito melhor. E, olha só, quer viver mais? Maior longevidade. Olha só, estudos mostram que pessoas altruístas vivem mais e com melhor qualidade de vida. Tem aqui um estudo científico mostrando isso, inclusive. E aí, gente, não quer
Não quer ficar estressado, não quer ficar doente, ainda quer viver mais? Olha só que maravilha. É um verdadeiro botox aí, né, pra gente. Então, gente, aproveitando aí que a gente está acabando o ano, está chegando já 31 de janeiro, 31 de dezembro, 1º de janeiro, que é a virada do ano, que tal fazer um plano para a gente, nessas últimas semanas de 2025, a gente colocar essa cura através do serviço? O que vocês pensam então, nessa semana? Identificar uma pequena forma de ajudar alguém. Pode ser uma conversa acolhedora, um gesto de carinho. E por que não aproveitar nesse mês, procurar uma instituição para oferecer seu tempo regularmente? 1 hora por semana, quem sabe? Né? Pode ser a casa espírita, inclusive. Esse trimestre já não dá mais, porque agora o trimestre está acabando, mas no ano que vem, no primeiro trimestre de 2025, de 26, desculpa, desenvolver um projeto pessoal, pode ser adotar uma família, ensinar algo que sabe, criar um grupo de apoio. E para 2026, tomar um serviço, uma parte integral da sua vida. Vamos ver. E aí, quem sabe, no 39º aniversário aí da União Espírita de Jacareí, vocês vêm aqui dar um depoimento de como esse serviço ajudou vocês aí em 2026. Que tal? O desafio aí de 1 ano. Daqui 1 ano, vocês falarem aqui, alguém vem aqui e falar como é que o serviço mudou a vida de vocês. Seja aqui na Casa Espírita, seja em outro local. E para terminar, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês 2 coisas. Primeiro, nós já falamos aqui, né, do Congresso. O Congresso tem o tema de A Humanidade Pede SOS, Silêncio, Oração e Serviço. Esse Congresso está acontecendo no dia 19, 20 e 21. E a gente tem 2 novidades nesse Congresso. A primeira, já falei, né, que são os grupos que podem ser formados na Casa Espírita, e esses grupos têm uma condição econômica mais favorável, o ingresso sai com um desconto considerável. E a segunda, para mostrar o serviço, a gente está convidando os nossos irmãos da Grande Vitória a abrir suas casas aí, ou seus quartos, para hospedar, fazer a hospedagem solidária de irmãos do interior. Então a gente já colocou essa condição e nós estamos com 18 pessoas que já ofereceram suas casas. 18 pessoas se inscreveram oferecendo vagas para quem é do interior para vir para cá, para não ter esse custo adicional. Então olha só, a gente colocar o serviço também. E quem é do interior, pedir também, né? Então, esse QR Code aqui, vocês podem também pegar informações. E agora, né, eu vou até estragar a surpresa que isso era para ser apresentado só em 2026. Mas como é uma oportunidade festiva, e é um filho dessa casa também, nós temos aí um grande compositor capixaba, que é o André Pirola, não sei se vocês conhecem. E o Pirola já foi evangelizador dessa casa aqui. E o Pirola, a gente pegou e pediu para ele, para que ele fizesse uma música tema do Congresso. E essa música tema é chamada Silêncio, Oração e Serviço. E ele fez essa música, deixa eu ver se vai passar bem aqui. Se não passar, eu vou aqui no celular, que o som ajuda. Está muito baixo? Deixa eu ver se melhora aqui no celular. É só aumentar o volume aqui. Achei que está melhor. Como vibração eu
Então, meus irmãos, nessa música ele fala, né, que serviço, que a gente só se mostrar, né, isso passa, mas o serviço ele fica, e fica principalmente na gente. Então que 2026 seja um ano de serviço para todos nós, que nós possamos mostrar para que nós viemos nesse mundo, né, que não foi só de passagem, não foi só para serviço, foi para a gente realmente deixar a nossa marca e deixar um mundo melhor quando nós sairmos daqui. Parabéns aí para o Município de Jacaraí, muito obrigado pela oportunidade.